Prosseguindo no estudo do arrebatamento da igreja, o capítulo 11 do material didático, a igreja não ficará para sempre na terra. Falamos aí das diversas teorias sobre quando a igreja será arrebatada, né? O pré-tribulacionismo, o mid e o pós-tribulacionismo. Agora, quais as promessas bíblicas que nós temos, que nós não ficaremos para sempre na terra, a igreja será tirada. Número 1, a nossa cidade está nos céus. Em Filipenses 3,20, o apóstolo Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, é-nos prometida uma cidade eterna, uma cidade espiritual, que não será habitada em corpos físicos, né? Então nós estaremos em corpos espirituais. Número 2, se receberemos um novo templo aqui falando de novo corpo, né? Não é para ficar na terra. Por quê? O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 2, ele diz: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então, nós vamos para uma nova terra, porque João diz que ele foi revelado de um novo céu e uma nova terra. E essa nova terra, nós veremos mais à frente, é a terra espiritual. Número 3, o lugar que Cristo nos preparou não é na terra. João capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, alguns até interpretam esse texto dizendo que Jesus ainda foi preparar as moradas, né? Ainda foi preparar a Nova Jerusalém. Não. Jesus Cristo diz claramente: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele diz: vou preparar-vos lugar, ou seja, eu vou para completar a obra expiatória, né? Para se cumprir o salmo que diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Uma descrição de Jesus Cristo, ressurreto, vitorioso, ascendendo aos céus e sendo recebido no céu. Ele foi nos preparar lugar, então, nos preparando um acesso, um direito a estarmos naquela cidade, porque, claro, toda a humanidade pecou, né, rejeitando a Deus, mas ele nos redimiu dos nossos pecados. O número 4, eu coloquei os crentes que ficarem, tá bom? Eu evitei usar o termo cristão aqui, porque cristão é aquele que está em comunhão com Cristo, fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Crentes são todos aqueles que creem, mas nem todos obedecem. O comentário diz: os crentes que estiverem fracos e que ficarem na grande tribulação, se não adorarem ao anticristo, serão mortos. É isso que nós interpretamos claramente em Apocalipse capítulo 13, versículos 15 a 17. Veja o que diz: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então está claro aqui nesse primeiro versículo que quem não adorar o anticristo será morto. A princípio, Israel recebe o anticristo como Messias, então a princípio até Israel será enganado, mas depois Israel abandona o anticristo, ou seja, se livra da marca da besta, né? Israel se livra da marca da besta, porque é dito que no fim Israel será salvo. Então eles serão enganados por 3 anos e meio, receberão o anticristo como sendo o Messias. A princípio farão isso, né? Porque Jesus Cristo disse, né? Eu não vim no meu próprio nome, dizendo, eu vim no nome do Pai. Há outro que virá no seu próprio nome, e a esse vocês recebereis.
falando certamente do anticristo, tá ok? O versículo 16 prossegue: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Ou seja, o anticristo, aqui está dizendo, o controle que o anticristo faz durante a grande tribulação. O versículo 17, ele prossegue: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, são três coisas que a besta vai colocar na humanidade, tá ok? O sinal, o nome e o número do seu nome. Bom, claramente esse texto está dizendo que aquele que não adorar o anticristo, que é o líder dessa besta, que é a besta que sobe do mar, né, será morto. Então, os cristãos, os crentes que ficarem, né, que não foram arrebatados, tiveram algum problema espiritual, essas pessoas, infelizmente, serão mortas. Essas pessoas são as que ressuscitam lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que nós lemos no tópico anterior, quando falamos sobre o pós-tribulacionismo. E lá foi dito claramente que eles não receberam o sinal da besta, nem na testa, nem na mão. E João os vê ressuscitar. São esses que ficaram na grande tribulação. Mas, pastor, as pessoas não são fiéis da era da igreja, serão na grande tribulação? O que ocorre, irmãos? O que a Bíblia diz é que o nosso Senhor virá numa hora que não espereis. Essas são as palavras de Jesus. E muitas pessoas estarão dizendo, olha, né, está demorando, vai ser daqui a pouco, vai ser depois, e exatamente no momento em que as pessoas não estiverem esperando, que elas estiverem, como nos dias anteriores ao dilúvio, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, ou seja, até vivendo a vida natural, ainda que não esteja pecando, mas abandonaram Deus, abandonaram a fé, abandonaram a esperança no arrebatamento da igreja. Então, Jesus vem nesse momento. O comentário prossegue: aos que resistirem, a Bíblia promete ressurreição no início do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 4, é claro em afirmar que os que ressuscitam no início do milênio, eles foram mortos durante a grande tribulação. Eles não são os mortos em Cristo de todos os tempos, não. São os que morreram durante a grande tribulação. Então, é isso que acontecerá com os que ficarem, infelizmente, durante a grande tribulação. Por que Israel não será morto, né, como esses que não foram arrebatados, mas reavivaram a sua fé, claro, com a ajuda do Espírito Santo? É uma fábula aqueles que dizem que o Espírito Santo não estará aqui na grande tribulação. Nós teremos profetas aqui na grande tribulação, 2 profetas, e pessoas se convertendo, inclusive Israel. Israel romper a aliança com o anticristo, rejeitar o anticristo. Você acha que isso é obra humana? Não, isso é obra do Espírito Santo. E a profecia de Joel confirma que o Espírito Santo vai lhes dar sonhos e visões, tudo para que Israel se aproxime de Jesus. E depois todo Israel se converte a Jesus. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Então o anticristo vai planejar matar Israel. Matou todos os crentes que ficaram, né, e reavivaram a sua fé, manifestaram fé em Jesus, o anticristo os matou. Na segunda metade da grande tribulação, o anticristo vai dizer, eu vou partir para matar agora esse restante que mantém uma fé nas escrituras sagradas. E que já estará surgindo, claro, alguns manifestando fé em Jesus. Então o anticristo vai partir para destruí-los. Só não conseguirá porque Jesus se manifestará, porque Jesus Cristo disse, se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, se Jesus não interrompesse, não se manifestasse, nenhuma carne se salvaria, todos os judeus seriam mortos. Tá bom? Então, essa é a interpretação do que vai acontecer com os cristãos, com os crentes que ficarem na grande tribulação.